Boa noite. Antes de nós orarmos, eu quero ler um versículo. Vão comigo, por favor, em Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 25. Com certeza você veio aqui nessa noite, você busca por alguma coisa. E é por isso que é bom nos reunirmos na Assembleia dos Santos. Porque nós viemos ler a palavra de Deus, viemos ser abençoados com esta palavra e viemos também para abençoarmos as pessoas. Por quê? Porque existe uma unção no seu chamado. A unção do seu chamado com a unção do meu chamado move grandes coisas no meio da igreja. Por isso que é importante a igreja congregar. Por isso que é importante você entender que você é importante. Você trouxe Deus aqui. Por quê? Porque você é a igreja. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele diz isso e nós ainda insistimos em construirmos templos para Ele. Eu acho isso incrível. Ele diz, eu não habito mais, eu não fico mais em templos feitos por mãos de homens. Eu habito dentro de todo aquele que nasceu de novo. Isso é revelador. Isso é poder para você. É você entender nessa noite que existe alguém dentro de você chamado Espírito Santo. Que existe uma nova natureza dentro de todo aquele que nasceu de novo. Não nasceu da carne, nasceu no Espírito, da vontade de Deus. E nasceu porque você fez a boa escolha. Eu falo sempre, Deus não é uma religião, não é. Religiões existem tantas. Jesus não veio chamá-lo ou chamá-la para fazer parte de uma religião. Por que eu insisto em falar isso? Porque isso é vida para você. Jesus veio te chamar e me chamar, e chamar toda a humanidade para fazer parte da família de Deus. Então, nessa noite, quem você é? Quem você é? Você é filho, você é filha. Você tem uma família, e essa família é a família de Deus. Todos nascem família de Deus? Não, não nascem. E nessa noite vamos ver isso. Porque é que Jesus falou, infelizmente, eu vou ter que colocar vinho novo em um odre velho. Por que será que ele falou isso? Ninguém faz isso, ele disse. Todo mundo coloca vinho novo em odre novo, mas, infelizmente, me desculpem, eu vou ter que colocar uma vida nova dentro de um vaso velho, dentro de uma carne adâmica, de um corpo adâmico. Ele teve que deixar momentaneamente você e a mim dentro de um corpo adâmico. E nós vamos ver hoje por que é que esse corpo adâmico tem que ser colocado em morte todos os dias. Porque ele tem uma vontade própria. Ele gosta de mandar em você, ele gosta de mandar em mim. Ele é muito sutil. E se você não atentar para esse corpo adâmico, ele vai te levar a muitos lugares de morte. E você vai achar que é um lugar de vida. É isso que está escrito em Provérbios 16, versículo 25. Olha só. Há caminho. Existe uma direção que parece direito ao homem. Existe um caminho que você escolhe, que eu escolho, que parece certo. Parece direito. Mas, afinal, são caminhos de morte. Parece que é certo. Olha que interessante, não é no começo que você vai descobrir que o caminho não era bom. É no final que você vai descobrir que era um caminho de morte. Então, nessa noite, o que Deus está querendo falar conosco com esse versículo? E eu vou associar vários versículos da palavra com aquela história que Jesus contou, quando ele falava a respeito de jejum, lá em Mateus 9. Ele falou, olha, infelizmente, eu vou ter que colocar vinho novo em um odre velho. Infelizmente, vocês vão nascer de novo, mas vão permanecer fisicamente com o corpo adâmico. Então, existem muitas escolhas que a minha carne faz, que o meu corpo adâmico faz, que parece correto. E no final, eu vou descobrir
que não era bom, era um caminho ruim. Mas quando você começa a descobrir as estratégias de Satanás, porque não podemos esquecer nunca, nunca, que o céu é real, que o inferno é real. Não podemos esquecer nunca que Jesus veio abrir uma condição entre o mundo morto, imerso em trevas, e um novo mundo que Deus criou para você e para mim, para todo aquele que crê nele. Isso é sério. Não estamos aqui nessa noite para brincarmos de sermos irmãos, ou brincarmos de sermos família de Deus. Existe uma responsabilidade em conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por meio de mim. Então significa que ninguém vai conseguir chegar até Deus se não passar por Cristo. É impossível. Toda pessoa que nasceu, irá nascer nesse planeta, precisa passar pela porta chamada Jesus Cristo para atravessar para essa vida abundante. Não são as minhas boas obras, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu deixo de fazer. É por aquilo que Cristo já fez. Então você pode receber um milagre na sua casa? Sim, pode. Você pode ser suprido em todas as áreas? Sim, você pode. Quando você começa a compreender que o caminho, essa jornada, é com Cristo. E tem algo interessante que eu amo na palavra, chamada fidelidade. Deus compara o nosso relacionamento com Ele com um casamento. Todo mundo que se casa ama a fidelidade. Quando você se casou, havia um pacto de fidelidade. De todos os homens que eu enxerguei, que eu namorei, eu escolhi você. De todas as mulheres que eu convivi, que eu conheci, eu escolhi você. Eu escolhi você. E eu vou passear de braço dado com você diante de todos eles. Eles vão saber que eu escolhi você. E eu sou fiel a você. Fidelidade. Não existe nada melhor no casamento do que fidelidade. Aquele pacto. Você não olha mais para a direita nem para a esquerda. O seu coração pertence a uma pessoa. E não importa quais dificuldades você esteja enfrentando. Não importa que seja doença, falta de dinheiro, adultério, não importa. Eu fiz um pacto com você. Só a morte me separa de você. E vamos vencer cada dificuldade juntos, caminhando juntos. Isso é casamento, não é sentimento. Há um pacto em que você sabe que a testemunha do seu casamento foi o Senhor. Então, assim, no dia que eu nasci de novo, de todos os outros deuses que eu tinha, toda a minha vida mística, tudo aquilo que eu acreditava, eu escolhi alguém, eu escolhi Cristo, o caminho. Eu descobri que todos os outros não eram a joia verdadeira, era falso, não era real. Todas as minhas crenças eu acreditava que plantas podiam de alguma forma me abençoar, mas eu descobri que é melhor você adorar o Criador, que criou as plantas. Eu acreditava que o sol e a lua tinham um poder, uma energia maravilhosa. E é gratificante, a sua alma ama essas coisas. A nossa alma é muito mística, ela ama achar que você recebeu uma energia de um elefante, de uma pedra. De repente os astros falam o que para mim? Mas quem criou os astros? Quem criou aquela pedra, aquele elefante? O Criador de todas as coisas. Abraão, ele fez uma ótima escolha. Na época de Abraão não haviam Bíblias. E Abraão começou a observar as pessoas que adoravam pessoas, que adoravam animais, rios, adoravam o vento, adorava tudo. E ele escolheu, Abraão escolheu adorar quem criou todas as coisas. Fantástico! Eu acho que você, como eu, devemos considerar essas coisas. Se você crer que essa palavra é verdade, então você tem que crer no que está escrito aqui.
Você tem que crer em quem escreveu isso e abandonar as outras práticas. Deixar de lado as outras práticas. Porque você vai descobrir que os mortos não podem voltar. É lindo você imaginar que eu posso achar muito encantador, eu ficar muito emocionada pensando agora, puxa, meu pai, ele está comigo. O meu pai está me ajudando nisso. O meu pai deve estar orgulhoso de mim hoje. O meu pai deve estar fazendo qualquer coisa lá em cima para me ajudar aqui. É legal pensar assim. É gostoso pensar assim, só que isso é mentira. Não é real. Quando eu penso assim, eu abro uma condição para que no mundo espiritual os anjos caídos venham me oprimir. Eu tenho que saber isso. Porque quem contou isso para você, Rita? Deus. Está escrito na palavra. E todas as vezes que eu não levo em consideração a palavra, eu vou me meter em rascada, vou ficar oprimida, vou ficar sobrecarregada de opressão maligna, que vai me atormentar. Porque eu falo uma coisa e faço outra. Fidelidade. O odre velho ama essas coisas. Nós vamos ver na palavra que o odre velho, que é o corpo adâmico, ama essas coisas. Mas a sua nova natureza quebrou tudo isso. Então, nós começamos lendo a caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Eu quero que você entenda que o odre velho é a antiga natureza, é o nosso corpo adâmico. E no nosso corpo adâmico existe uma porção de coisas que combatem a verdade de Deus. Não existe nada de luz, existe só trevas. Onde está a vaidade no nosso corpo adâmico? Onde está a feitiçaria, nosso corpo adâmico? Onde está a religião, nosso corpo adâmico? Onde está a avareza, nosso corpo adâmico? Mas está escrito na Bíblia, sim, Gálatas 5, eu vou ler para você, não estou inventando. Aonde está aquelas coisas que nos puxam para trevas, para caminhos de morte, no nosso corpo adâmico? E quando você nasceu de novo, você vai ter que entender que vai ter uma guerra entre a sua nova natureza, que busca o céu, as coisas do céu, e seu corpo adâmico, que busca as coisas das trevas, que busca as coisas do mundo, que quer satisfazer os seus prazeres, domínio, vaidade, avareza. Tudo isso é no nosso corpo adâmico. Mas existe uma pessoa, só ela, que foi enviada para ficar no lugar de Cristo para te ensinar. Essa pessoa se chama Espírito Santo. Por que isso é importante? Para você não cair em erros, enganos. Só tem um mestre que ensina você e a mim. Esse mestre se chama Espírito Santo. É por isso que o batismo com o Espírito Santo é importante. Porque todas as vezes que eu me entrego para o Espírito Santo, quem nos batiza com o Espírito Santo? Jesus, ele é o batizador. Todas as vezes que eu empresto a minha fala, a minha voz para o Espírito Santo, e fico orando em línguas, todas as vezes que eu estou deixando ele orar por mim, ele está fortalecendo o meu homem interior. Para que eu não seja enganada pela minha carnalidade, enganada por Satanás, enganada pelas coisas do mundo. Tem dias que você está muito chateado e parece que nada vai dar certo. Parece que tudo é inútil. Ore em línguas, porque a sua alma está mentindo para você. E se você começa a orar no Espírito Santo, você vai descobrir depois de meia hora, 15 minutos, que você vai enxergar tudo muito diferente. É possível, sim. É possível, sim. Não é impossível. Tudo que está na palavra é possível. Quem são seus filhos? Seus filhos não são aquilo que você está enxergando, é aquilo que a palavra diz, porque você crê nele. Todos os meus filhos são ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre eles. Todos eles são ensinados do Senhor. Quem é a sua esposa? A minha esposa é uma mulher virtuosa, que tem vestes de força e dignidade.
A minha esposa faz bem a mim todos os dias da minha vida. Não há falta de ganho. Ela não come o pão da preguiça. Ela levanta cedo, dá ordens às suas empregadas. Ela é uma ótima negociante. Por causa dela, eu sou honrado no meio dos príncipes, das pessoas, das autoridades, porque a minha mulher é uma mulher virtuosa. Quem é meu marido? Meu marido é um homem de mãos santas. Meu marido me ama como Cristo ama a igreja. Meu marido é o cabeça. Ele é o provedor. É você saber que contra fatos só existe esta verdade que destrói os fatos. Não confesse derrotas. Fale a verdade diante dos fatos. Fale a verdade. O diabo é mentiroso, pai da mentira. Ele quer deter você, ele quer barrar a verdade na sua vida. E tudo é de graça. Não existe. O sacrifício já foi feito, é de graça. Coração grato a Deus, Pai, eu te agradeço, porque diante dos meus olhos era impossível, mas o Senhor tornou possível pelo poder da tua palavra. Obrigada, Pai, porque existe um caminho na minha frente, esse caminho é Cristo. É um caminho delicioso, eu posso trilhar esse caminho. Obrigada, Pai, porque tudo já foi feito. Então a nossa vida pertence a Ele. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqueles que se inclinam para a consciência da sua nova natureza, eles obedecem ao Espírito Santo. Temos que nos inclinar para a nossa nova natureza, e não mais para o odre velho. Porque o pendor da carne dá para quê? Dá para a morte. Lembra que nós lemos? Há caminho que parece direito, mas o fim é morte. Versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu quero. Eu também quero. Então ele fala aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele que não nasceu de novo não pertence à família de Deus. Olha só, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, se eu continuar fazendo a vontade da minha carne, bateu, levou, você me xinga, também xingo você. Você diz que não me ama, também digo não amo você. Você me rouba, também vou roubar você. Você me xinga, também te xingo. E vamos vivendo assim. Isso é morte, não é para você. Se você nasceu de novo, você precisa mortificar os feitos da carne. Que feitos são esses? Vamos para Gálatas, depois eu volto para cá. Gálatas, quais são os feitos da carne? Quais são as obras da carne? Gálatas 5, versículo 16. Está no versículo 19, mas eu vou começar do versículo 16. Quero que fique bem claro hoje, andar na carne, no seu corpo adâmico, fazendo a vontade da sua carne, ou você vai edificar o teu homem interior, o teu espírito, e você vai subjugar a sua carne. Olha só, digo porém,
Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, ande na sua nova natureza, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas é importante vocês entenderem quais são as obras da carne que estão operando em nós. Ele fala aqui, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pela sua nova natureza, pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Olha as obras da carne, que ficam combatendo a nossa vida. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, tudo isso que eu acabei de ler, que está em Gálatas 5, é obra da carne. Operação carnal, de um odre velho. Mas, versículo 22, o fruto do Espírito, o fruto daquele homem que nasceu de Deus, qual é? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Volta para Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo seu odre velho ainda continua sendo inimigo de Deus. Só é filho de Deus aquele que aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Será? Pega João. Evangelho de João, capítulo 1. Estou trazendo à memória a palavra de Deus para que você entenda que só é filho de Deus quem recebeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador, e abandonou as outras práticas. Fidelidade opera na nossa nova natureza. Precisamos abrir mão das nossas práticas antigas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Você leu o restante, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Vai descobrir que esse verbo, que é a palavra, é Jesus. Mas a todos que receberam, que o receberam, esse o é Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, aleluia. Mateus. Eu termino com Mateus nessa noite, chegando no odre velho, para você entender. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Nosso Deus é maravilhoso. Eu quero que você saiba o quanto você é importante para Deus, o quanto eu sou importante para Deus, o quanto a humanidade inteira é importante para Deus. Pessoas são importantes. Aquilo que é mais importante para Deus são pessoas. Então não deixe a sua carnalidade machucar pessoas. Nós temos que aprender a falar palavras que edificam, não mais palavras que não edificam. Palavras que encorajam, palavras que despertem as pessoas para andarem nessa verdade eterna, de que
Precisam sair de uma condição de morte para a vida abundante que está em Cristo. Nós temos que aprender que esse odre velho tem que ficar subjugado. Mateus 9,14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? Perguntaram para Jesus. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E ele começa a falar, não tinha nada a ver, parece. Ele respondia uma pergunta, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Por que eles não jejuavam? Porque eles usavam o nome de Jesus. Havia um nome que eles invocavam, havia uma autoridade que Jesus deu a eles. Eles eram cobertos com essa autoridade. Mas quando Jesus saiu da terra, eles tinham que usar a própria autoridade de filhos de Deus na terra, porque seriam nascidos de Deus. Mas teriam que ter práticas para que a incredulidade não destruísse a palavra, a vida nova dentro deles. Aí ele começa a dizer: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu tenho que conservar essa vida nova dentro de mim. Como que eu conservo? Para que a obra da carne não se manifeste. Jejuando, louvando, adorando a Deus, lendo a palavra, orando no Espírito Santo. Para que a vida, o vinho novo, seja conservado dentro desse odre velho, que é o meu corpo adâmico. Deu para entender? A importância de você passar tempo com seu Pai Celestial lendo a palavra, para você avançar em todas as áreas da sua vida, para você não ser humilhado e nem envergonhado, para que a palavra de Deus se torne real, cada vez mais real, sobre os fatos da sua vida. Amém?